Olá! Hoje nós vamos continuar falando sobre as conversas de Jó e seus amigos. Por isso, nosso tema é a questão do sofrimento e o valor da amizade, parte 2. Todo o nosso estudo está baseado em Jó, dos capítulos 15 até o capítulo 21. Você pode ler em casa, pode refletir sobre a opinião de cada um dos amigos e sobre as respostas de Jó. Mais cedo ou mais tarde, todos nós viveremos algo semelhante ao que Jó viveu. Doenças, desemprego, mortes e todo tipo de perdas fazem parte desta vida. Nestas horas, tudo deixa de fazer sentido. Parece que Deus está longe, parece que nem está se importando. E ainda, nesses momentos de crise, sempre existe o julgamento de quem apenas assiste. Não podemos saber quanto tempo os amigos de Jó ficaram com ele, mas foi por muito tempo, porque o livro é longo, são longos os discursos, e a gente percebe que esse livro, indo até o capítulo 42, quase todo ele são as conversas dos amigos e Jó. Agora, Jó, depois de ter feito um grande lamento entre os capítulos 12 e 14, ele vai ouvir um pouquinho o que Elifas tem a dizer. Só que Elifas já começa condenando, lembrando que quando sofremos, por mais que a gente tenha sido feliz até então, quando o sofrimento vem, parece que ele é o maior de todos, parece que ele está muito grande, parece que ele é excessivo. Vamos ler capítulo 15, do 11 ao 13. Porventura fazes pouco caso das condenações de Deus e das suaves palavras que te dirigimos nós? Por que te arrebata o teu coração? Por que flamejam os teus olhos para voltares contra Deus o teu furor e deixares sair tais palavras da tua boca? Elifas começa a questionar com Jó que mesmo seguidores de Deus sofrem, têm seus momentos de sofrimentos, e que o sofrimento em si na vida ele não pode nos desmoronar e enfraquecer nossa fé. Às vezes as pessoas fazem coisas erradas, mas quando elas são pegas, elas sempre usam aquela posição de coitadinho. Se você assistir um telejornal policial, você vai ver que sempre aquele que foi pego pela polícia, ele é coitadinho, não senhor, não fui eu que fiz, ou não tive culpa. Eu ouvi uma vez o absurdo de um assaltante dizer que ele não teve culpa, ele atirou porque a vítima reagiu. Então, a gente percebe que a pessoa, o ser humano em si, ele sempre se coloca como inocente. Não estamos dizendo aqui que esse era o caso de Jó, mas Elifas o alerta dizendo que a gente precisa mudar de atitude em nossa vida, parar de olhar nossas dores, parar de se achar muito coitadinho e olhar para Deus, olhar para tudo que Deus deu até então e olhar para tudo que Deus ainda quer fazer através de nossa vida. Deus não condena os vários estados de ânimo que a gente tem. O que Ele quer, na verdade, é que a gente se achegue a Ele com fé, mesmo estando desanimados, mesmo estando tristes, mesmo estando até angustiados. Vamos ler agora Jó 16, de 20 a 22. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Jó aqui ele já começa a mostrar que sua fé tem algum sentido mesmo quando as pessoas estão contra ele. Quando tudo parece impossível, é comum acreditarmos só no que vemos
ao invés de termos fé. Mas Jó nos ensina que a tempestade não pode ser considerada um presente de Deus só depois que alcançamos a vitória. É comum a gente ver isso também. As pessoas só agradecem a Deus, meu Deus é fiel, depois que alcançam a vitória. Mas não conseguem falar isso durante a tempestade, que esse Deus é fiel, que esse Deus é bom. Jó continua sabendo que só em Deus terá alívio, mas a gente também precisa ter paciência, precisa ter compaixão com os que sofrem, porque quando for nossa vez é isso que a gente vai querer. A Bíblia é muito clara quando ela diz que a gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente quer que os outros nos façam. Então, a mesma paciência e compaixão que nós queremos receber um dia, a gente precisa oferecer aos outros. E Jó fala sobre isso, ele fala que Deus é o único que pode ouvir o lamento dele, porque ele conhece esse Deus. E os amigos dele, que agora já nem dá para considerar muito amigos, eles só sabem condená-lo. Só sabem como se estivessem alertando de um erro que ele ainda não está percebendo qual é. Jó 17, 3 e 4 diz assim: dá-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Jó começa a mostrar que o conhecimento, o entendimento, não alcança tudo que Deus quer nos ensinar. Então ele pede a Deus que Deus seja o fiador dele, que Deus seja aquele a quem ele pode recorrer, aquele que pode até lhe ajudar a vencer tudo que ele tem de dificuldade. Jó nunca, no seu texto até aqui, pediu pela cura. Mas ele pede perdão de tudo que ele talvez tenha feito e nem tem consciência. Coisas que só Deus enxerga. Isso mostra que a gente precisa crer que Deus é o dono, é o detentor desse perdão e que Deus pode nos perdoar, independente do que a gente tenha feito, do que a gente que alguém ache que a gente tenha feito. E de tudo que a gente não tem consciência que faz. Jó começa a entender que Deus quer que nós tenhamos consciência que a gente também pode errar, mesmo que seja uma pessoa bondosa, correta, que tenha compaixão, que ajude o seu semelhante, mesmo assim ainda pode errar por sermos humanos. Jó 18:2 diz assim: até quando andarás à caça de palavras? Considera bem e então falaremos. Bildade começa a questionar Jó que ele está explicando demais. Ele está sempre retrucando o que eles ensinam. Ele erra quando ele coloca Jó como perverso, porque nós conhecemos a história do princípio de Jó e que ele não era perverso, mas ele acerta quando ele fala que a gente tem muita dificuldade de ouvir. Eu lembro de uma expressão que Deus nos fez uma boca e 2 ouvidos, para aprendermos a ouvir mais e falar menos. Então, Bildade condena Jó por ele estar sempre com uma palavra. Você já observou que às vezes, quando você está numa conversa, a pessoa começa o assunto e você já está rebuscando em sua memória qual será a sua resposta? Isso é a dificuldade de ouvir que nós temos. Então, o amigo de Jó, Bildade, começa a mostrar para ele que é necessário aprender a ouvir. Não é porque ele se acha correto, que ele sabe que ele não estava errando quando tudo de mal começou a acontecer a ele, que ele tem que sempre estar retrucando. Às vezes a gente é rápido para julgar, conforme o que nós conhecemos, né? Jó também não conhecia tudo. O seu conhecimento também era parcial. E porque nós não temos verdade absoluta.
Quando alguém precisa de nós, a gente não pode julgar segundo o que conhecemos. E quando algo acontece em nossa vida, nós não podemos nos julgar segundo o que conhecemos, mas devemos buscar em Deus, que é o autor, o dono de todo o conhecimento, né, de toda a sabedoria, para entender o que nós precisamos ali tirar de proveito. Só a atitude arrogante de uma pessoa que se acha muito certinha já é o suficiente para sermos reprovados diante de Deus. Então não é um pecado como matar alguém ou roubar alguém, mas simplesmente ser arrogante e se achar bonzinho neste mundo, né? E achar que não merece qualquer tipo de sofrimento. O Jó 19, 21 a 23 diz assim: Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em um livro. Parece que Jó estava entendendo, né? Estava olhando para o futuro e percebendo que sua história ia ser escrita no livro, suas palavras iam ser gravadas. Ele pede por compaixão, dos seus amigos, porque era quem estava próximo dele. Ele sabia da soberania de Deus e ele sabia que Deus era compassivo, mas ele queria a compaixão dos seus semelhantes. Ele não sabe o porquê de tudo o que está acontecendo, mas ele descansa no que ele crê. Deus é soberano sobre a terra e sobre a vida dele também. Deus é soberano sobre a terra e sobre a vida de cada um de nós. Jó 19, 25 a 27 diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó sentia tristeza por tudo que estava passando, mas sentia alívio em conhecer a Deus. Essa é uma declaração que a gente tem que ter em nosso coração e na nossa boca. Quando as coisas ruins acontecem, quando não sai tudo como planejamos ou como nós queremos, é importante a gente crer que nós conhecemos a Deus e Deus nos conhece e Ele tem o melhor para nós, Ele tem tudo que Ele deseja fazer por nós. Jó 20, de 4 a 5, diz assim: Porventura não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea? Jó começa a entender que a vida é breve. A vida é breve. Bons e maus todos estarão na presença de Deus um dia. Zofar avisa Jó que a impiedade será punida, sem levar em conta que este não era o caso. Mas vale para nós lembrar que se achar bom demais, pode ser uma forma de impiedade. Aqui Jó fala assim: o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Isso quer dizer que a alegria nessa vida é uma coisa que pode passar rapidinho. Você não precisa ser um ímpio, malvado, todo ruim. Mas diante da santidade de Deus, todos nós somos pecadores. E isso que a gente passa aqui nessa vida, o que a gente pode ter de alegria, de prazer, de realização, tudo isso é momentâneo, é um período. O que vale mesmo é o que nós viveremos na eternidade. Jó 21, 7 a 9. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos?
Seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm paz sem temor e a vara de Deus não os fustiga. Jó começa a questionar pessoas que ele conhecia, que não eram corretos, às vezes eram ladrões, né? Faziam maldades com seus servos e andavam bem nesta vida. Se a gente começar a olhar para a vida dos outros, nós cairemos neste erro, de vermos vidas aparentemente boas em pessoas más. Mas a Bíblia nos alerta, a gente vai ler Salmos 37, dos versos 1 a 3. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Esse salmo nos alerta para a gente não olhar para o que o fulano está conseguindo ou o ciclano está conseguindo. O sol e a chuva nascem para bons e maus nesse mundo, mas se a gente se alimentar da verdade, se a gente confiar em Deus, se a gente seguir a Deus, a nossa vitória será a vitória eterna, será a vitória que só essa vida não é capaz de dar. Existe aquele mito da grama do vizinho ser mais verde do que a nossa. Se você ficar olhando para o vizinho, você pode ver muita coisa que você acha que seria legal você ter, que seria bom você ter. Mas, na verdade, você não conhece o sofrimento dele. Você não conhece quando põe sua cabeça sobre o travesseiro. O que vale é você, com Deus, descansar em paz. Continuando no 21, do 22 ao 26, o texto diz assim: acaso alguém ensinará ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Aqui a gente tem toda a sabedoria do livro de Jó. Ele percebe que ninguém pode explicar a vida e a morte. Não existe um tempo certo para alguém partir dessa vida. Na verdade, a gente nunca quer perder ninguém. Eu me lembro que meu filho, quando ele jogava dominó com o avô, se ele perdia, ele chorava. E aí o avô usava a expressão: esse menino precisa aprender a perder. Eu não acredito que a gente tem que aprender a perder na vida. O que a gente tem é que entender que as perdas fazem parte da vida e que nós somos apenas administradores de tudo que nós temos e não donos. Em meio ao seu mais profundo sofrimento, Jó pronunciou palavras de esperança. Ele começa a compreender que ninguém é dono de nada, Deus é dono de tudo. E a gente tem que se esmerar em ser bons administradores. Não tente esconder sua angústia e desespero, mas em vez disso, se concentre no que Deus pode fazer através de sua dor. Pessoas más com vidas cômodas e bem-sucedidas não podem embaçar nossa vista de enxergar as bênçãos e promessas de Deus. A história de Jó, um homem justo e temente a Deus, nos ensina que todos temos o que aprender nessa vida. Me lembra que o pastor Frederico Vitor dizia que aprenderemos da forma mais fácil ou mais difícil. Nós é que escolhemos qual forma vai ser usada. Que estejamos abertos para entender tudo o que Deus quer nos ensinar em cada situação que vivemos. E assim a gente consiga aprender da forma mais fácil. Amém?